Jane, eu sou fã, Jane. Jane sempre a vencer. A gente tem que ter humildade intelectual. Exato. A gente só conhece 5%. 95% do universo material é matéria ou força escura. Você vai dizer que você sabe tudo o que é a consciência, a mente humana? Menos, né? Posso te contar um caso? Por favor. Também, de uma pesquisa nossa que acabou de ser publicada também, de um estudo com médiums. O que a gente fez? A gente... qual que é o grande desafio, né? É você permitir que as pessoas que têm experiências religiosas, místicas, espirituais, tenham as suas experiências, mas um tempo que você tem que conseguir controlar para a pesquisa. Porque, por exemplo, se eu sou um médium e você vem falar comigo, eu tenho que tomar cuidado, porque você pode falar informações e eu pesco informações suas e falo, ou eu procuro... a Ana vai me entrevistar, eu vou na rede social dela, procuro tudo sobre ela, sobre a vida dela, sobre a família, sobre eu não sei o que lá. Então tudo isso tem que ser controlado, porque tudo isso pode ser um problema. Ou então eu falo informações meio genéricas, você está em luto, sofrendo, você vai, é verdade, meu parente. Então tudo isso a gente tem que controlar. Muito bem. A gente fez uma pesquisa que foi o seguinte. Nós identificamos, foi um pós-doutorado que a gente orientou, da Márcia Gomide, professora aqui do UFRJ, em que nós fizemos o seguinte. Nós identificamos 100 e poucos pessoas enlutadas recentes na região de Juiz de Fora. Tá? Essas seriam as pessoas que a gente iria estudar. E selecionamos 3 médios do Brasil que, a princípio, havia evidências sugestivas de que eles produziam informações confiáveis. Não tinha nenhum estudo sério ainda, mas a gente pegamos essas pessoas. Beleza. E cada um veio em momentos diferentes. Ao todo, das 120 pessoas enlutadas, a gente teve 20 e poucas cartas. Cartas para essas pessoas. A maioria não recebeu a carta. Uhum. E foi muito interessante que a gente tentou ver qual seria o preditor da pessoa receber a carta. Perfeito. Ser homem, ser mulher, acreditar ou não acreditar, ser espírita, ser católico, preto, branco, nada disso fez diferença. Sabe qual foi a única variável que fez diferença? Qual? A gravidade do luto. Quanto mais sério o luto, num score de luto, score padronizado, Do mais sofrimento chance, da pessoa. quanto mais necessidade ela tinha. a pessoa tinha daquele luto, mais chance dela receber a carta. Foi a única variável que deu. Muito bem. Depois, assim que a pessoa recebia a carta, a gente fazia um questionamento para a pessoa se ela achava que aquela carta era do familiar dele ou não, etc. E, de fato, 95% achava que a carta era deles. Uhum. Depois, nós reentrevistamos a pessoa 2 a 3 meses depois. Depois que passou aquele impacto emocional e tudo, diminuiu um pouco a pontuação, mas ainda 90 e tantos por cento continua achando que era do seu familiar. Mas, claro, ainda poderia ser uma coisa muito subjetiva. Então, nós estamos agora publicando artigos com análise em profundidade das cartas. E como é que aconteceu o método? Foi o seguinte, então só para explicar como é que a gente controlou contra fraudes. O médium veio para a cidade, ele não sabia aonde ele viria na cidade, e nenhum familiar sabia quem era o médium que estava chegando, para não ter contato prévio. E era aleatório. Isso. E aí o que acontecia? O médium chegava, ele ia para uma sala separada, ele tinha que ficar sem celular, e depois que começou a pesquisa, ele não podia sair de perto da gente para nada. Nem para ir no banheniro. Tinha que ir acompanhado. Não, ele ia antes, depois ele não podia ir. Durante não podia. Para não ter nenhuma chance dele pegar informação de lugar nenhum, ok? E foi filmado o tempo todo. O tempo todo. Alguém grudou nele, da equipe de pesquisa, e foi filmado o tempo todo. E aí, se permitiu que ele tivesse um contato com o familiar. Ele recebia um papel com o nome da pessoa falecida, data de nascimento, data de óbito. De óbito. E tinha uma interação breve entre eles, porque eles diziam, os médios, que precisam disso para ter uma conexão com o espírito. Beleza, vamos tentar. Mas aí, como a gente filmou tudo, a gente sabe tudo que foi falado. Qualquer informação só o nome, que passou... Não tinha uma foto, nada Não, disso, era só o nome. Tá. Mas aí o médium podia conversar um pouquinho com ele. Mas o médium, supostamente, estava meio em transe naquele momento. Beleza. E a gente tem tudo que era possível. Resumo da ópera. Vou pegar um caso de um garoto. Então, expliquei mais ou menos como é que funcionou. E aí, o garoto... E aí a pessoa conversava, o médico conversava um pouco, depois ele psicografava. Tá, sem nenhuma outra informação extra. Então, tudo que passou ali do familiar para o médium, a gente tem controle. Beleza. Um caso, um garoto, o pseudônimo é Vitor, menino de 12 anos, faleceu de leucemia, ok? Vieram os pais para a reunião, para estar com ele. E aí, assim que
o médium chega, ele diz que está sob influência do garoto, e ele começa, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: por que eu tô me vendo na garupa de uma moto? Eu tô me vendo de uma moto, não sei por causa de quê. Depois eu vou conversar com os pais, aconteceu o seguinte: o garoto, ele estava muito grave, terminal no hospital, e foi dado uma licença, a última licença de final de semana, para ele passar com a família, quando ele iria voltar para o hospital, para os cuidados finais e para o óbito. E assim foi. Só quando ele foi para o final de semana com a família, eles foram para uma chácara, para um sítio. E o garoto era muito zoeira, muito brincalhão, apesar de muito doente. Sim. E ele pediu pro pai o quê? Pro pai ensinar ele a andar de moto. A última lembrança alegre que a família tem dele é ele andando de moto e gritando. E o médium começa falando de uma garupa de uma moto. Sobre essa etapa da moto. Tá. Depois, o médium começa a falar assim: eu tô vendo uma rosa. Não, quem é Rosa? Por que Rosa? Depois a gente descobre com a família que o garoto, durante o período de as várias internações dele, ele foi cuidado por várias pessoas, enfermeira, copeira, médica, que tinha nome Rosa, Rosilda, Rosália. Era uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Essa era uma piada interna deles. Tudo bem. Tá. Depois, detalhe. O médium, ele produziu, chamamos 60 itens de informação. 60 informações. Só que 30 a gente excluiu. Porque ou foi falado na conversa, ou era dedutível. Eu gosto de videogame. Isso não vale, menino de 12 anos, a gente tirou. Mas 30 eram informações específicas. Que a família dava. Isso. Não, 30 foi excluída e 30 ficou, que era específica e ninguém deu a informação. Tá. Como da moto, como é só da rosa. E aí, depois ele psicografa. E ele começa psicografando assim: pai e mãe, para destravar Vitor, mas dessa vez não precisamos mais de senha para nos falarmos, para nos amarmos. Vamos descobrir, Vitor era a senha padrão da casa para a internet, para computadores. A senha que eles usavam sempre. E ele começa para destravar Vitor. Obviamente, isso não foi falado na reunião. Depois, ele escreve assim: sempre que eu posso, eu brinco. Frozen palminhas. Não faz nenhum sentido a palavra Frozen palminhas. Não tem sentido. Frozen sabe do desenho, Let It Go e tal. Mas assim, palminha não tem sentido. Ele tinha um modo muito específico de zoar dos colegas. Quando ele via um colega, ele queria zoar, ao invés de falar seu franguinho, ele falava Frozen e batia a palma. Era um modo muito peculiar dele de brincar. Depois, ele tem outras coisas, estou só ilustrando, né? E no final ele desenha um carro, desenha um carro. Depois nós fomos na casa da família, entrevistar e tudo. Ele adorava desenhar carro, ele tem dezenas de desenhos de carro, e ele adorava dar desenhos de carro para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Este caso, em que a gente teve um total controle, sabe que fraude não aconteceu, produziu 30 itens de informação muito sugestivos da continuidade, do caráter, da personalidade e da memória do garoto. Ou seja, memória desde a senha da internet, memória desde a rosa e tudo mais, a personalidade meio brincalhão, aspectos afetivos fundamentais como o da moto, como o do Frozen e até a questão do desenho. Ou seja, esse é um exemplo de vários outros que mostram o quanto essas experiências trazem informações muito desafiadoras e muito sugestivas que, de fato, de alguma forma, a mente, a consciência continua ativa quando o cérebro não está mais. E qual que é o grande lance desses estudos e que a gente conclui no livro? São experiências muito diversas. Experiência de final de parada cardíaca, como a gente comentou, isso da dentadura, experiências mediúnicas como essa, experiências de crianças, como no caso da Purnima, que eu falei do Sri Lanka. São experiências muito diversas que ocorrem em todas as culturas do mundo, investigada por pesquisadores das mais diversas áreas, das mais diversas correntes filosóficas e religiosas, e esses fenômenos todos sugerem de modo muito forte para aquela pessoa que vivencia que aquilo ali tem uma veracidade intrínseca, ontológica, real, e que nos parece a explicação mais simples para esse conjunto de fenômenos. Porque, por exemplo, no garoto, vamos supor, no garoto lá, você fala, a moto pode ser por um acaso. Tá, por um acaso, embora seja uma coisa muito forte emocionalmente, tá. Mas aí, por um acaso, ele acertou Frozen palminhas.
Não conheço ninguém que falou Frozenfalls na minha vida. Realmente. Depois, por um acaso, ele fala da rosa. Por um acaso, ele desenha carro. Quer dizer, você tem que somar múltiplas... E sendo que esse é um caso. Aí você tem que pegar mais o caso das psicografias do Chico Xavier. Mais o caso da pineal. Mais o caso da menina. Quer dizer, precisa de forçar demais a explicação mais materialista para dar conta do conjunto de fenômenos. De não reparar que existem evidências... E todas elas se encaixam, sem forçar muito, na ideia de que a consciência seria algo além e que permanece. Coisa interessante isso, é como se tivesse uma atemporalidade na vida, na consciência, não na matéria, não no cérebro, né? Como se andasse nessa linha do tempo, que é tempo aqui, né? Mas é como se pudesse fazer esse vir ali, né? E se manifestar com a senha, né? A Frozen Palminha, e tá lá também. Uma simultaneidade, uma atemporalidade. Isso. Que se a gente pensar, não precisa acreditar, mas é uma coisa muito deslumbrante, né? Eu acho que eu gosto de fazer ciência quando é algo desafiador. Exatamente. Aquela pesquisa chata que você já sabe que vai ser o resultado, eu não estou interessado em gastar minha vida nisso, não. Exatamente. É claro também, tem pessoas que podem achar que tudo que a gente está falando não é convincente. E está tudo certo também. O que a gente está dizendo é que num ambiente acadêmico, científico, sério, tem que existir rigor, estudo e liberdade para testar as várias hipóteses. Exato. O que não pode, o que existiu até um certo tempo, é dizer o seguinte: qualquer visão não materialista é necessariamente superstição e pseudociência. E tira de campo. Isso não existe. Isso é dogmatismo. Exatamente. Porque, inclusive, isso é interessante. Olha como é que é a questão do dogmatismo, como é que limita. Que, por exemplo, quando tem uma experiência mediúnica, ou uma legada de uma vida passada, ou uma aparição, ou uma EQM, eu que aceita a possibilidade de uma consciência além do cérebro, não preciso explicar dessa forma. Para mim pode ser alucinação, pode ser inclusive, a primeira explicação que eu vou dar é que é do inconsciente da pessoa, que é uma fraude, que é uma ilusão. Quando essas hipóteses começam a não dar conta, eu cogito a outra. Agora, se a pessoa está comprometida com a visão, com a explicação materialista, ela é obrigada a explicar daquela forma. Então, ela está limitada no modo dela explicar. Ela tem que encaixar o fenômeno de qualquer jeito para caber. Eu gosto muito do filósofo da ciência Thomas Kuhn, né, que é um dos principais filósofos da ciência da história. Ele diz o seguinte: a ciência é um quebra-cabeça. Tem umas peças que são mais difíceis de encaixar, mas não vale recortar a peça para ela encaixar. Pô, aí não vale. É o radicalismo. Você cortar a realidade para encaixar radical. no seu não, esquema. Isso aqui é assim porque é assim, não. O que eu sempre digo, a gente tem que ter humildade intelectual. Exatamente. Cá entre nós, a gente já sabe hoje em dia, do mundo material que a gente tem, a gente só conhece 5%. 95% do universo material é matéria ou força escura, que ninguém tem a menor ideia do que é. Do que é e Quer como dizer, funciona. Se a matéria em si, a gente só conhece 5%, você vai dizer que você sabe tudo o que é a consciência, a mente humana. Menos, né? Assim, eu acho que assim, menos, né? Assim, vamos baixar nossa bolinha, né? Humildade, mas humildade intelectual não quer dizer aceitar qualquer coisa, qualquer misticismo. Não, mas pelo menos abrir a possibilidade e ver o que tem de artigo científico ou de literatura para se pensar sobre. Exatamente. Não é obrigado a gostar ou não gostar. Mas saiba que existe gente estudando isso. Até para formar opinião. E a gente fez muito isso. Com esse livro, por exemplo, o que a gente fez? A gente, como eu falei, foi a primeira vez que uma grande editora científica publicou sobre isso. E depois abriu, porque a Associação Americana de Psicologia publicou também, no ano seguinte, em 23, um livro também sobre exatamente o mesmo tema. Então são duas grandes editoras científicas publicando sobre isso. E aí o que a gente fez com esse livro? Querendo receber críticas, querendo submeter. Porque, claro, qualquer um de nós tem nossos viés, nossos pontos cegos. Como é que a ciência lida com o ponto cego do pesquisador? Apresentando a pesquisa dele para outros pesquisadores. Que aí ele ilumina o meu ponto cego. Exatamente. E assim funciona. Então a gente mandou o livro para fazer resenhas nas melhores revistas do mundo. Revista British Journal of Psychiatry publicou uma resenha sobre ele. Revista Brasileira de História da Filosofia. Revistas internacionais de Psicologia, Ciência da Religião, todas revisando. Nós estamos levando
fazendo conferências sobre esse livro em todas as principais universidades do Brasil. Tivemos na USP, Unicamp, FRJ, Federal da Bahia, Federal do Rio Grande do Sul, todas as universidades do Brasil, debatendo com os professores titulares, com os grandes pesquisadores, nos principais congressos brasileiro de psiquiatria, americano de psiquiatria, mundial de psiquiatria, levando para o debate. E o que tem me surpreendido positivamente, Ana, a receptividade extrema, o interesse. Não encontrei, eu achei sinceramente que eu fosse encontrar aquela coisa hostil. Uma crítica hostil. Não existiu nenhum lugar, mas sabe o que é? Nenhum lugar, no ambiente acadêmico sério, no Brasil e no exterior, nos melhores, nós estamos levando nos melhores lugares o tempo todo. Muito pelo contrário, claro, uma dúvida natural, sim, questionamentos, normal, mas hostilidade zero. Pelo contrário, falou, que legal que tem gente estudando isso. Exatamente. E o mais interessante, vou te contar, viu? Eu tenho acontecido também, vou contar 2 casos sobre isso. Um foi no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. Não precisa. Mas demos a conferência sobre o livro, e veio um monte de gente conversar comigo, contando, eu tive quêmia, a minha mãe, não sei o que lá, bom, aquelas histórias todas. E um falou comigo o seguinte, olha, eu sou psicanalista, materialista há 30 anos. Mas vou te contar uma história pra você, que agora aquilo fez sentido pra mim. Falei, o que foi? A minha mulher minha mulher sempre foi uma pessoa tranquila, nunca foi de dar ataque, nada disso. De repente, a gente estava arrumando pra ir pra uma festa. E eu, naturalmente, já estava pronto, esperando na sala, a mulher acabar de se arrumar. Isso, basal, sim, faz parte. Ele tá lá, de repente, a mulher dele dá um urro no quarto. Um urro. Uau! Eu falei, o que é isso? Ela ficou doida, porque ela nunca fez isso. Uhum. Chegou lá, não sei, uma coisa ruim, ela falando. Um negócio ruim, não sei o que é lá, não sei o que aconteceu. Poucos minutos depois, toca o telefone, o pai dela foi assassinado. Meu Deus. Ele falou, como diz lá o Chicó no Autoconhecido, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Então, assim, ele contou, ele falou, eu suprimi isso a vida inteira, mas eu tô vendo, isso existe, né? Essas coisas acontecem, as pessoas reprimem coisas. Um outro caso também, um outro colega nosso, pesquisador de alto padrão também, na psiquiatria, ele também tinha uma visão mais materialista, e ele, quando leu, ele falou, olha, eu tô lembrando experiências de quase fora do corpo que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente. Aquilo começou a acontecer e eu suprimi aquilo da minha vida. Tipo, fingi que não existiu. Nem pensar e agora nisso. Ele começou a revisitar. Ou seja, é muito libertador isso. Você, pelo menos você permite você vivenciar e você tentar entender e não cortar. Esse é o grande problema, eu acho, dessa educação muito... que vem uma ideologia que chama de cientificista materialista. O que é cientificismo materialismo? A ideia equivocada de que a ciência provou que só existe matéria e qualquer coisa fora de dispersão. Isso é uma besteira. Isso não é ciência, isso é bobagem, isso é uma visão. A pessoa acreditar que só existe matéria, ela tem todo o direito de achar isso. Mas dizer que a ciência provou isso, qualquer coisa fora disso é superstição, isso é falso. Eu concordo. Ao você ensinar as pessoas isso e forçar isso, você meio que amputa nas pessoas essa vivência, essa dimensão. Exatamente. Amputa, espiritual. e a pessoa fica naquela situação difícil, né? E hoje em dia a gente vê uma sociedade, né, em que faltam valores, faltam perspectivas mais profundas, um vazio existencial e muitos tremendo. Aboliram a dimensão espiritual. Deus está morto, né? Aquela coisa, Deus está morto e vamos ser felizes que a vida é só aqui. E isso traz esse impacto que eu acho que é o adoecimento muito maior. A perda de sentido, transcendente, propósito na exatamente. Vida, né? A vida passa a ser uma coisa completamente caótica, sem sentido, sem propósito, aleatória, e se coloca isso como se fosse uma coisa de gente madura e científica. Exatamente. Quem não aceita isso é bobo alegre. Exatamente. Isso é um absurdo que se faz com as pessoas. Né? Quase uma... A pessoa pode ter essa visão niilista, tem todo o direito, mas dizer que isso está provado cientificamente, qualquer pessoa que fora isso é bobo alegre e anticientífico, isso não é honestidade intelectual. E que durante muito tempo foi o que prevaleceu. Sem dúvida. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso.
e tem certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar. Deus está em mim, Deus está em ti. No seu coração podemos sentir luz nos guia, caminho seguir. Alma infinita passa a fluir. Somos flores num jardim sem fim, raízes ao céu, profundo dentro sim. Cada pétala um sonho a se abrir no abraço.